Bom, então, boa tarde aí, Wender. Vamos então para a nossa aula aí, né, de auxiliar de mecânica de refrigeração. Creio que hoje, assim, a gente complementa um pouco mais da aula passada, né? Creio que enriquece um pouco mais aí do conteúdo. Eu estou com um problema aí, Wender, só para acessar a aula, o conteúdo da aula, que aí eu já passaria o link, te passaria as aulas gravadas. Eu vou ver se eu resolver esse problema e já te passo os dois links, certo? Certo. Bom, hoje eu quero falar então um pouco sobre as partes de manutenção, né? Então, claro, né, o sistema de ar-condicionado, ele tem, né, tem a parte mecânica, né, que é responsável justamente pela troca de calor, né, pela termodinâmica, né, do circuito, né, onde se retira o calor, né, gerando, né, transportando o frio que está contido no fluido refrigerante e rejeitando o calor, né, que é absorvido dentro do ambiente para fora do ambiente. E, claro, né, além disso, da parte termodinâmica, tem a parte mecânica do fluido, no caso do fluido refrigerante que está circulando dentro do compressor, e o compressor também, que é um equipamento mecânico com acionamento elétrico, né? Então, tem essa parte totalmente mecânica do meu circuito, né, do meu sistema, e claro, os acionamentos, né? Então a gente tem o acionamento do ventilador, né, ventilador da condensadora, do compressor, né, e também os outros componentes eletrônicos, caso uma válvula eletrônica ou qualquer outro componente eletroeletrônico do meu sistema, tanto que a gente vai ter placas, né? A gente vai ter placa na evaporadora, placa na condensadora, né? E esse sistema, vamos dizer assim, um split high-wall mais simples. Se for um VRF, que é um sistema mais complexo, ele vai ter uma eletrônica embarcada maior e mais complexa, ou seja, vai exigir uma automação muito maior e um entendimento muito maior desse sistema. Então, deixa eu compartilhar aqui uma apresentação falando primeiro das falhas e dos testes elétricos. Depois vou passar um vídeo de procedimento de simulação de defeito elétrico e uma troca de um compressor, né, como se fosse fazer um processo de troca de compressor, utilizando a abrasagem, né, que é o processo de corte e de solda em tubulações de bronze. Então, deixa eu compartilhar aqui. Bom, quais são as falhas e os testes que a gente tem que fazer no nosso sistema? Primeiro, o termostato, né? O termostato, ele é responsável pelo acionamento do compressor. Então, ele faz uma medição conforme que é programado. Então, por exemplo, programei 23 graus. Aí o sensor vai pegar ali uma temperatura que o ambiente está lá, está 25, 26 graus. Então, opa, ele vai mandar um sinal lá para o. Então, manda o sinal, o termostato manda o sinal lá para o compressor. Ó, tem que ligar porque já está, né? O sistema está desligado e precisa ligar para funcionar aí, refrigerar o sistema, né? Ou seja, climatizar o sistema para baixar no temperatura de set point, né? Aquilo que foi programado. Funcionou, beleza. Aí olha a temperatura, ó, não, tá 20, chegou a 22 graus, beleza. Então desliga, né? Manda outro sinal, agora o sinal manda desligar. Isso vai pelo termostato. Então o termostato, ele é responsável pelo acionamento do compressor. Então se ele tem um problema, ele prejudica todo o sistema, né? E qual que é a falha dele, né? Qual que é a origem de falha do termostato? Pode ser causado pela ruptura de algum contato elétrico, né? Visto que ele é elétrico, né? Ou também pela sujeira. Então, sujeira também pode dar esse problema no termostato, que pode levar também a descontinuidade. Então, a sujeira ali acaba que funcionando como isolante e não consegue acionar elétrico, né, a parte elétrica dele. Vai ter ainda a possibilidade de ocorrer o derretimento dos contatos do termostato, né, se ele estiver trabalhando com corrente acima, né? Então, a gente sabe que a corrente tem o efeito Joule, né, o efeito Joule gera calor e esse calor pode gerar o derretimento, ainda mais com aquela corrente pela qual não foi projetado, né? Todo sistema ali tem né, uma sobrecorrente, claro que não pode ser nada muito alto, né? Até porque é questão de segurança. Então, assim, uma leve aumento de corrente é permitido, é tolerável, porém, se for aquele demais, vai começar a desgastar, principalmente esses contatos que são, de certa forma, são bem sensíveis, né?
Então, ele também prejudica o rendimento. Então, como é que eu faço o teste, né? É, Posso ser realizado com o multímetro, né? Eu verifico ali com o multímetro. Então, o primeiro teste que eu faço é continuidade. Então, eu uso ali o modo de continuidade do meu multímetro para verificar se está energizado, né? Claro, olha, na verdade é o seguinte, eu tenho que também colocar que o meu sistema tem que estar energizado, senão não dá continuidade, né? Até porque preciso da corrente circulando ali. Então, nesse caso, tem que fazer o teste com todo cuidado, né? Visto que tem corrente circulando ali. Então, utilizar EPI, não colocar ali os corpos de prova, os contatos de qualquer jeito, né? Visto que tem que fazer com o aparelho em funcionamento. Então, tem um risco adicional nisso aí, né? E quando o termostato estiver ligado, conforme especificação, aí é conforme lá o manual, né? O manual dá os valores de referência, você tem que comparar com ele lá. Se o defeito seja identificado, você pode substituir, até porque o termostato não é um componente caro, ele é mais em conta, dá para você substituir sem maior prejuízo. O outro problema que a gente tem elétrico é o dispositivo de proteção. Então, ele é utilizado para proteger os compressores, também conhecido como protetor térmico. Até porque o acionamento do compressor ele é elétrico, né? Então, e o dispositivo de expansão é para evitar que ele trabalhe com pressão acima, porque a gente sabe que a pressão acima é, pode gerar calor, aumento de temperatura excessivo para o lubrificante. Então, se aumentar o óleo do lubrificante, ele perde sua viscosidade própria para proteger o motor nas condições normais de trabalho, né? Pode gerar problema, e além disso, sobrepressão que pode sobrecarregar o compressor. Você pode estar colocando ele acima daquilo que ele também pode trabalhar. Então, o protetor térmico ele é para evitar esse superaquecimento do compressor, né? Então, ele não funcionar ou funcionar de forma incorreta impossibilita a partida do compressor, né? Ou também ele pode nem partir ou, né, ele funcionar em situações adversas, como por exemplo levar temperaturas além daquilo que ele foi projetado, que danifica, né? E no Brasil, né, como a gente está em um país tropical e que as médias de temperaturas são altas, né, gira ali sempre em torno dos 32, 33 graus, então a maioria dos protetores térmicos são acoplados externamente à carcaça, justamente para facilitar sua identificação. Já países frios já é uma outra forma construtiva do compressor na questão do dispositivo de proteção. Até porque a média de temperatura né, principalmente os países de hemisfério norte são relativamente menores, né? Claro, vão ter os picos no verão, mas a grande maioria ali, a maioria do ano para esses países é a média de temperatura mais baixa. E como é que eu faço para testar o funcionamento do protetor? Eu utilizo também o multímetro para verificar também continuidade entre os terminais. Caso não haja, eu recomendo então a substituição do mesmo conforme a indicação, né, do modelo do manual do sistema. O outro problema que a gente tem também, né, na parte elétrica, são os relés de partida. Então, o relé de partida, ele é responsável por permitir ou não a energização da bobina auxiliar do compressor do sistema de refrigeração. Então, é a bobina que vai auxiliar na partida do compressor. Então, seu mau funcionamento, né, não energiza e não, então impede a partida do compressor. No caso do sistema de refrigeração residencial, o tipo mais utilizado do relé de partida é o PTC. Sua verificação também pode ser feita utilizando um multímetro, então, onde eu vou observar que com o relé de partida com seu enrolamento de fio virado para baixo, logo não deve ter continuidade em seus terminais. Por outro lado, virando o enrolamento para cima, tem que ter essa continuidade. E se o comportamento for diferente do descrito aí, providenciar a troca, então, conforme a orientação do fabricante. O outro componente que também é responsável pela partida, né, é o capacitor. O capacitor ele funciona como uma espécie de terceira fase, né? Visto que a maioria dos sistemas são monofásicos, eu coloco ali o capacitor para auxiliar na partida, né? Então ele dá a dosagem de energia para o meu compressor partir corretamente, né?
Também, se o meu capacitor não funcionar, ou ele simplesmente ou não funcionar corretamente, também vai impedir a partida do compressor. E também eu tendo utilizar o conjunto. Então, qual pode ser a falha? Se eu utilizar um modelo de capacitor não recomendado, né, ou seja, aquele fora da especificação do fabricante, ou por desgaste relativo ao grande número de ciclo de partida. O compressor, ele de certa forma, por mais robusto que ele seja, sua construção, não se deve principalmente ficar partindo muito, ficar, né, dando partidas em demasia, porque isso é problemático, representa problema para o equipamento. Então, pode ser feita uma análise visual no capacitor, você pode olhar ali, né, fazer uma análise preliminar, que é verificar ali alguma anomalia no capacitor, né? Identificar, por exemplo, deformação no corpo, vazamento do líquido dielétrico, né? Que vazou o dielétrico, você tem que trocar o capacitor, ele não está blindado corretamente, ou seja, ele já está, né? Pode descartar. E claro, para fazer qualquer teste no capacitor, a gente tem que lembrar que esses capacitores ele tem um nível de capacidade grande. Ou seja, ele tem uma alta capacidade de reter carga. Logo, o que eu tenho que fazer? Descarregar esse capacitor. Para quê? Ah, choque elétrico, né? É perigoso, muito perigoso, né? Você sofrer a descarga e também o multímetro. Então, você danifica o multímetro, também você pode se acidentar. Então, providenciar principalmente a descarga do capacitor. E além disso, dependendo do tamanho da carga do capacitor, você também pode utilizar um resistor. O resistor é para controlar a descarga, né? Você vai diminuir a tensão, porque a gente sabe que tem relação entre capacitância e tensão. Até para você não sofrer também a descarga, se sofrer ali com o mínimo de dano, e também evitar curto-circuito, né? Visto que uma carga alta pode gerar um curto-circuito. Por isso utiliza um resistor para diminuir vamos dizer assim, diminuir essa intensidade da descarga do capacitor. Fiz a descarga do capacitor, então agora utilizo um multímetro. Vou testar a continuidade entre os terminais do capacitor. Caso a leitura tenda a zero e depois comece a subir, isso quer dizer que está funcionando corretamente. Caso a mesma tenda a zero e permaneça nessa condição, o resultado sugere que o capacitor está em curto-circuito e deve ser substituído. E por fim, caso a leitura não apresente nenhuma mudança, significa que o aparelho está então rompido e com seus terminais abertos. Então, substituição tem que ser providenciada, aí tem que trocar o capacitor. Além disso, com relação a o compressor também tem que estar distanciado eletricamente, ou seja, o motor ali, né, a carcaça e o motor elétrico tem que estar devidamente isolado. Então, para testar essa condição, eu vou remover a tampa que protege os terminais elétricos, então é o terminal comum, a da bobina auxiliar e da bobina principal do compressor, e com o multímetro vou testar a continuidade entre cada um deles com a carcaça do compressor. Se em algum terminal houver continuidade, opa, tem curto-circuito, então tem que ser substituído. E ainda pode verificar também se tem continuidade entre os terminais do compressor. A descontinuidade entre alguns deles mostra que o mesmo está com defeito e ele deve ser substituído. Bom, antes de falar da manutenção preventiva, eu vou mostrar um videozinho aí, Wender, de dois vídeos, na verdade. A gente fez uma simulação aí no circuito residencial. Deixa eu só colocar aqui só parar aqui, colocar com som. Tem aí alguma dúvida, Wender? Tá tranquilo. E Tranquilo, vou mostrar. essa questão do protetor térmico aí, né? Primeiro que você falou, os dois. O pessoal, já viu o pessoal fazer chicote para testar? Você já viu esse, né? Essa questão do chicote? Perdão, Eder, ficou tá um pouquinho baixo o seu áudio, eu não consegui te compreender. Deixa eu Ah, deixa tentar eu falar aumentar. mais alto um pouquinho. A questão do protetor térmico e o termostato,
Eu já vi gente que faz um chicote para testar o capacitor, para ver se um deles está estragado. Você já ouviu falar disso ou não? É porque o multímetro, acho que o pessoal faz isso para evitar o acidente com o com o capacitor, né? Ah, sim, entendi. Para evitar a descarga, né? Para ver a Isso. descarga, para eles usam. Outra Não, uma forma entendi. de fazer um descarregamento sem gerar acidente, né? Que realmente é meio. A descarga, dependendo do capacitor, ela é até perigosa, né? Pode até ser. Pode gerar um acidente bem feio. Aí aqui a É, gente faz tem sentido. um. Então, Pode tranquilo. falar. Não, no mais é tranquilo aqui. Então, Beleza, então eu vou então, passar um aqui agora de defeitos, certo? Na parte elétrica. Simulação defeito elétrico. Ao ligar o aparelho de ar-condicionado e o display indicar o erro E7, o aparelho não funcionará e este erro pode ser falha no sensor de temperatura da unidade interna, da evaporadora ou externa da condensadora, ou falha de comunicação entre as unidades interna, que é a evaporadora, e externa, que é a condensadora. Ao realizar uma inspeção na unidade interna, verificou-se que o problema se encontra no sensor de temperatura do condensador. Verificou desconexão do cabo do sensor de temperatura junto à placa da condensadora. Ao ligar novamente o ar-condicionado, percebe-se que o erro não é mais mostrado no display. Geralmente é um erro bem comum aí, né? As desconexões mesmo, né? Principalmente o mau contato ali, né? Então, uma simples conexão ali, verificar já é o suficiente. Vou mostrar um outro aqui também. Simulação defeito mecânico no compressor. Ao ligar o aparelho, percebe-se que o ambiente não está sendo climatizado ou gerando ventilação. Procedimento então de desmontagem da condensadora para acesso ao compressor. Com a condensadora aberta, percebe-se que o ventilador da condensadora tenta partir, porém ele para. O provável erro pode estar no compressor. Realizar inspeção visual para verificar as conexões elétricas, condição do compressor e realizar testes elétricos como corrente, tensão e continuidade. Uma simples conexão mal encaixada é o suficiente para o compressor não partir. Após realizar uma inspeção visual no compressor, verificou um mau encaixe do conector elétrico do compressor. Após o reencaixe, ligar novamente o ar-condicionado. Aguardo alguns instantes após a ligação do ar-condicionado. Percebemos a partida do compressor e seu funcionamento normal. Realizar a montagem da condensadora.
Isso aqui é um outro defeito também, Wender. Esse foi do compressor, né? Simulação, defeito ventilador condensadora. Ao ligar o aparelho de ar-condicionado, percebe-se que ele não inicia e depois desliga automaticamente e acusa um erro. Este erro pode ser mostrado no display ou não, dependerá do modelo de ar-condicionado. Procedimento de desmontagem da condensadora para acessar ao compressor. Aberta a condensadora, percebe-se que o compressor funciona normalmente. Contudo, o ventilador não aciona. Realizar a inspeção visual com relação à integridade do ventilador, conexões mecânicas e verificar visualmente as conexões elétricas, principalmente entre o ventilador e a placa da condensadora. Após a realização da inspeção visual, verificou-se o mau encaixe entre o plugue do ventilador da condensadora e a placa da condensadora. Realizado o encaixe e ligando novamente o ar-condicionado, percebemos que o ventilador voltou a atuar novamente. Realizar a montagem correta. E esse outro procedimento que a gente tem aqui, Wender, ele é até um pouco mais longo, eu vou mostrar ele aí. Justamente é o processo da abrasagem, como se fosse trocar um compressor, certo? Até um compressor líquido defeituoso, eu estou fazendo a retirada e a colocação de um novo, certo? Ah, sim. Sim, vou mostrar aqui isso. Processo de troca de compressor e demonstração da abrasagem. Para realizar a troca de um compressor, é necessário realizar o recolhimento do fluido refrigerante do sistema. Primeiro, recolher todo o fluido refrigerante presente na tubulação e na evaporadora na condensadora, através da válvula de serviço. Fechada a válvula de serviço, desconectar as tubulações na condensadora e preparar para recolher o fluido refrigerante contido na condensadora. Para este procedimento, será necessário um manifold, analógico ou digital, uma estação recolhedora e um cilindro apropriado para armazenar o fluido recolhido. Realizar as conexões entre a válvula de serviço, a estação recolhedora e o recipiente.
abrir a válvula de serviço com a ferramenta apropriada e abrir a válvula do manifold próxima à válvula de serviço. Acionar a válvula do manifold, depois acionar a chave amarela da recolhedora na posição purge, purga, e depois a chave vermelha, onde o fluido será direcionado para o cilindro. A chave azul também deverá estar aberta. É referente da tubulação azul que sai da válvula de serviço da condensadora para a recolhedora. Abrir a válvula vermelha do recipiente. Ligar a estação recolhedora e observar no manifold a queda de pressão. O manômetro azul da recolhedora, neste momento, deve permanecer estável.
Desligue a estação recolhedora e observe o manifold. Aguarde a pressão estabilizar. Caso a pressão aumente, quer dizer que ainda tem o fluido refrigerante na condensadora. Constatada a presença de fluido, ligue novamente a estação recolhedora. Com a estação recolhedora ainda ligada, observe o manômetro de cor azul. Caso o indicador esteja na faixa verde, quer dizer que está em vácuo e assim pode desligar a estação recolhedora. Observar no manifold a pressão negativa, que indica vácuo no sistema. Constatada a ausência de fluido no sistema, desconectar a mangueira de cor azul da válvula de serviço. A estação recolhedora contém massa de fluido em seu interior. Para retirar esta massa restante e passá-la para o recipiente, é necessário fechar a válvula de serviço da mangueira de cor amarela, mudar a posição da chave azul e amarela para purga, purge, e por fim, ligar a estação recolhedora. Quando o manômetro azul indicar 0, desligar a estação e fechar o registro de cor vermelha e o registro vermelho do cilindro. Uma massa residual de fluido refrigerante ainda está contida na tubulação. Ao desconectar a tubulação do cilindro, uma pressão será exercida e parte do fluido escapará para a atmosfera. Realizar a desmontagem dos tubos, da estação recolhedora e do manifold. Realizar a desmontagem da condensadora e a desconexão dos cabos elétricos.
Antes de realizar a retirada do compressor, é necessário limpar o tubo de entrada e saída do compressor. Para a limpeza, é necessário utilizar uma escova de aço. Então, esta higienização é essencial para retirar o zinabre. É uma camada esverdeada ou azulada que se forma em metais, especialmente aqueles que contêm cobre ou suas ligas, como o latão, quando expostos à oxidação. Quando não se retira este composto químico, ele gera porosidade no processo de solda, além de estar presente dentro da tubulação. Além da escova de aço, pode-se usar uma fibra sintética para a remoção do zinabre. Retirar os parafusos de fixação da base do compressor na condensadora. Para realizar a operação de brasagem, é necessário o uso do oxigênio e do gás acetileno, armazenados em cilindros separados. Por questão de segurança, o maçarico deve apresentar válvula corta-chama, tanto para o oxigênio, comburente, quanto para o acetileno, combustível. Registro verde para o oxigênio e o registro vermelho para o acetileno. Como a tubulação tem diâmetro superior a 1,2 mm, utilizar bico 9 para o maçarico durante o processo de brasagem. Antes de iniciar o processo de brasagem, regular a válvula do cilindro de oxigênio. Dê 1/4 de volta na válvula e verifique o manômetro mais à direita. Este manômetro indica a pressão do oxigênio no cilindro. Na válvula de regulagem do cilindro de acetileno, dê 1/4 de volta e verifique o manômetro mais à direita. Ele indica a pressão do acetileno no cilindro. Para a brasagem, trabalha-se com meio bar de pressão para o acetileno e próximo de 1 bar de pressão para o oxigênio. Para ajustar as respectivas pressões, basta girar o regulador em sentido anti-horário. No maçarico, abrir um pouco o registro vermelho do acetileno e um pouco o registro verde do oxigênio. Utilizar uma fonte de ignição para gerar a chama. Regular a quantidade de acetileno e oxigênio até formar uma chama redutora, quando tem uma menor proporção de oxigênio em relação ao acetileno. Posicionar o bico do maçarico a 90 graus da tubulação e evitar movimentações bruscas,
para não queimar os demais componentes do sistema, nem o compressor. O tempo necessário de exposição do maçarico no tubo é no momento que a tubulação atingir uma coloração em tom cereja com verde escuro. Realizada a abrasagem para a retirada da tubulação, é necessário fechar o maçarico. Antes de fechar o maçarico, atente-se para que ele não engula chama. Para isso, ou fecha-se primeiro o registro de acetileno ou abre mais o registro do oxigênio, para extinguir a chama. Neste caso, abriu mais o registro de oxigênio e extingue-se a chama. Depois, fecha-se ambos os registros. Retira-se o compressor da condensadora. Inicia-se o processo de remontagem do compressor na condensadora. Para soldar os tubos no compressor, será necessário realizar a abrasagem. O procedimento é o mesmo da retirada dos tubos. A diferença é que agora utiliza-se o material de solda, no caso uma vareta de cobre ou chamado foscopper, que é o cobre revestido de fósforo. O fósforo é utilizado para a proteção da solda, impedindo a adição de escória na solda.
Antes de remontar a condensadora, realize um teste de estanqueidade da solda utilizando nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais indicado, pois ele é inerte, não inflamável e limpa a tubulação, retirando impurezas no interior da tubulação. Para realizar o teste, ligue o manifold, a válvula de serviço da condensadora e a tubulação preta entre o cilindro de nitrogênio e o manifold. Regule a válvula de pressão do nitrogênio para o sistema em 200 psi. Acione a válvula vermelha do manifold. Monitore a pressão por alguns instantes. Se a pressão mantiver constante, minha tubulação está estanque. Caso contrário, indica algum vazamento. Utilize uma esponja com água e sabão onde foi realizada a brasagem. Se houver formação de bolha, indica vazamento. Neste caso, refaça o processo de brasagem e repita os testes de estanqueidade.
Continue com o processo de remontagem da condensadora.
Com o manifold ligado à condensadora, verifique mais uma vez a oscilação de pressão. Desconecte o manifold e feche a válvula de serviço da condensadora. Bom, certo, Ender. Aí, só para finalizar então aí, falar um pouco da manutenção, né, preventiva então no refrigerador residencial, né? Então, no refrigerador como no próprio climatizador, né? No caso do refrigerador, deixa eu então, no caso do refrigerador, né, olhar principalmente o estado da borracha de vedação, né, dos compartimentos do refrigerador, que a gente chama também de gacheta, né? Geralmente o comum lá, cara, a borracha tem que estar bem firme também, porque ela tem que fazer o quê? Ela tem que tampar ali para selar. E o principal também é o ímã, né? O ímã que mantém fechado, né? E claro, se tiver vão, tiver aberto ali ou mau funcionamento, fica fresta, né? E essa fresta permite então principalmente a infiltração de calor, né? E a perda do frio, né? Aquele frio que está gerado ali para conservar, para estar saindo. Isso gera um desequilíbrio na carga térmica e aumenta o consumo de energia. Ruídos estranhos, né? Então pode indicar um funcionamento, né? Um mau funcionamento em componentes essenciais do sistema, somente ali no compressor, né? Fazer a limpeza da condensadora do refrigerador, então, caso esteja suja de poeira, gordura ou outras impurezas, a gente providencia a limpeza para proporcionar o correto rendimento do sistema em questão. E limpeza dos compartimentos internos do refrigerador, né? Então, principalmente o gelo, né? Aqueles que não têm o sistema frost free, gente, hoje praticamente são os aparelhos mais antigos, né? O que não tem, eles têm que fazer o degelo manual. A gente sabe que ali a camada de gelo, o gelo vai funcionar como isolante. Antes tinha aquela premissa de que, se tem muito gelo, quer dizer que o meu sistema está funcionando bem. Não necessariamente, né? Pode estar funcionando bem, porém aquela camada de gelo, ela vai funcionar como isolante, ou seja, ela não vai trocar, você vai impedir, né? Ele vai ser uma camada a mais de troca entre o fluido refrigerante e o calor que eu quero ali retirar. Isso vai ser problema, você vai sobrecarregar seu compressor e vai aumentar o gasto de energia. Então, retirar aquela camada de gelo, né? E aqueles que têm um chamado degelo automático, ele tem aquela função e degela. Geralmente, os sistemas têm uma bandejinha, que aí é um outro problema que é o seguinte, ah, tem gente que não sabe daquela bandeja. Aquela bandeja acumula água, e você pode ver que começa a gerar água por baixo do refrigerador. A gente, vazamento. Não, é por causa do dreno, do degelo, e não fez o descarte da água, né? E também é proliferação de mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito da dengue. E além disso, a limpeza interna também, principalmente em geladeiras, né? Refrigeradores, melhora principalmente nos odores desagradáveis, né? Aquilo que realmente a gente sabe que ao longo do tempo pode sugerir ser natural. Outra manutenção preventiva, a gente alinhar as portas do refrigerador, né? Principalmente o duplex ou aquele side by side, né? Que são duas portas laterais, uma do lado da outra, ou se for aquela, né, simples, né? De modelo convencional. Se ele tiver um refrigerador com um compartimento retirada d'água, igual aquele do degelo automático, a gente limpa o duto de drenagem para evitar o acúmulo de sujeira e também outras partículas. Outra manutenção boa a se fazer também, que se deve realizar nos equipamentos, é nivelar, né, os pés do refrigerador. Então, no caso dos modelos frost free, tem que ter uma leve inclinação para a água, não pode ser muito grande, isso vai prejudicar o funcionamento do compressor, né? Então, é uma inclinação bem leve, o próprio fabricante determina né, o nível de inclinação que se pode ter, né? Já no sistema de climatização, né, se eu tiver um problema ali de temperatura acima do desejado, ou seja, programei uma temperatura e na verdade ela está vindo um pouco acima. O que pode ser?
termostato defeituoso, né? Então, fazer os testes, como eu falei anteriormente, né? Caso o termostato seja eletrônico, testar os sensores, né? E se apresentar, substituí-los. Protetor térmico com defeito, né? Então, por exemplo, oxidação, que leva a essa perda de contato, também tem que ser avaliado e substituído caso necessário. Além disso, meu compressor pode estar danificado ou com falta de óleo lubrificante. Aí tem que fazer os devidos reparos. Claro, dependendo, não substitui, principalmente se for um compressor hermético, né? E tem que pensar, compressor hermético, a gente só consegue trocar o óleo, não consegue fazer nenhuma troca de componente, nem elétrico, nem mecânico. Vazamento também de fluido refrigerante pode ser uma causa dessa temperatura acima do desejado, ou seja, eu vou ter menos fluido no sistema. Então, eu vou identificar o vazamento, fazer a correção, né? Fazer ali a solda, ou qualquer outro, né? Fazer o preenchimento para manter a estanqueidade, evitar esse vazamento e fazer a recarga daquilo que foi perdido, né? A vedação, no caso de refrigerador dos compartimentos, podem estar danificados, né? Também realizar a substituição. E a luz interna do compartimento permanece sempre acesa. Então, a luz de dentro da geladeira ali, ela é aquela comodidade, né? Principalmente no lugar de baixa luminosidade, aquela luz auxilia você a olhar, né? A gente tem que lembrar que luz, né, iluminação, ela é também um fator de carga térmica, ou seja, é calor que gera que deve ser retirado. Então, por exemplo, aquele interruptor, quando você abre a geladeira, ele liga, e quando você fecha a geladeira, ele desliga. Então, ele desliga o interruptor e desliga a luz. Mas se a luz estiver acesa, é potência de iluminação, ou seja, é calor que é gerado dentro do refrigerador. Se você estiver ligando lá de forma ininterrupta, você está fazendo sua geladeira, ó, trabalhar, fazendo seu compressor trabalhar e fazer com que ele gaste mais energia. Então você tem que solucionar essa questão do interruptor. Talvez é coisa invertida. Vai acontecer. Quando você abre a geladeira, ele desliga, e quando você fecha a geladeira, ele liga o circuito. Então talvez seja uma inversão do circuito, só fazer ali as verificar, né? Ou também substituir, caso necessário. Bom, e por fim aí, Wender, bom, acho que aqui eu já. Aqui no caso também, se for temperatura abaixo do desejado, ou seja, está esfriando além daquilo que foi programado, então pode ser também questão do termostato. Da mesma forma, da temperatura mais alta também vale, né, do questão do termostato eletrônico e também o protetor térmico, né? E, de certa forma, o protetor térmico, cujo defeito pode fazer com que o compressor não desenergize, ou seja, ele continue trabalhando, ele faz com que a temperatura fique abaixo daquilo que é programado, né? Então, olhar o protetor térmico e avaliar ele, substituir, então, caso necessário. Certo, Ender? É isso que eu queria falar com você aí. Tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, não, tá bom. Tá bom. Certinho? Tá muito bem aquela Bom, aula, tá então, eu bem. acho, eu creio assim creio que abordei aí, né, bastante assunto. Se tiver, então, alguma dúvida, só procurar, tá bom, Ender? Então, vou desejar a você uma boa tarde, bom, com Deus e até a próxima. Também, com Deus também. Feliz Natal pra você, né? Boa noite. Obrigado aí. Vou conseguir, vou ver se eu consigo vender. Eu não vou te prometer ainda porque tá tendo problema, não estou conseguindo acessar os vídeos. Mas assim que tiver, eu passo para você, seja pelo e-mail ou pelo seu WhatsApp que eu tenho um contato aí, certo? Não, beleza. Então é isso aí, vou desejar então uma boa tarde, bom, com Deus e até a próxima. Outra próxima.